paz do Senhor. Vamos para mais uma leitura. Improvisando aqui o local. Mais uma leitura para essa palavra maravilhosa. Ao nosso Pai eterno, Pai, damos glória. Aleluias. Vamos começar aqui pela segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri. E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que, piamente, querem viver em Cristo Jesus, Yahshua, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra, caridade, mansidão, longanimidade. Não é verdade? Isso foi que Timóteo escreveu aqui na segunda carta a Timóteo, né? Paulo escreveu para Timóteo, segunda carta a Timóteo. Prosseguindo aqui. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Isso estava para acontecer lá na vinda, né? Na vinda de Jesus, que foi o juízo de Deus, que foi a queda de Jerusalém. Esse era o juízo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. A doutrina de Deus que foi passada para Cristo, né? Para nos ensinar aqui na terra. Naquela época foi ensinado a doutrina de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Para a gente passar a sã doutrina, que é o evangelho, né? Que Paulo deixa para a gente escrito nos livros, né? Efésios, em Romanos, Gálatas. A sã doutrina que Paulo deixou, a gente tem que aprender que ela está aqui no Segundo Testamento, né? E pode começar ali de Tito para frente, tá? A sã doutrina de Cristo é o que ficou para a gente estar seguindo, né? Porque apesar de tudo, mataram os apóstolos, mataram os irmãos da igreja, que pregavam a sã doutrina de Cristo, e isso ficou vago lá atrás, há 2000 anos, né? Então estamos aí atrasados 2000 anos. Muita coisa para os irmãos estar aprendendo.
irmãos que vão estar vendo essa live, né? Deus tinha, né? A sã doutrina de Deus é essa. Não é religião. Se chama sã doutrina, né? Ela é sã, tá? Vamos prosseguir aqui. Paulo prevê sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele também sabia que o tempo dele morrer também já estava próximo. Então ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A mais importante é a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oh, glória a Deus. Amarem o seu juízo, né? Vamos ler aqui a epístola do apóstolo Paulo para o irmão Tito, né? Encargo... Não é esse aqui, não. Aqui, ó. É Tito, capítulo 2, versículo 1. Exortação aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo de tudo. Então ele tinha que mostrar como que teria que ser um filho de Deus, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. É assim que os irmãos que seguem a Cristo têm que ser, né? Prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa sujeita ao marido é a esposa que não briga, não xinga, não avança no marido, não grita, né? Tudo isso é a ser sujeita a ter respeito, não é verdade? Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá para exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e repreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então Deus é o nosso Salvador, tá? O Pai em tudo é o único. O Pai eterno é o único Deus. Cristo veio para ser nosso irmão primogênito e se fez maldito naquele madeiro para nos tirar do pecado, para que a gente fosse reconciliado novamente com Deus, né? Porque Deus já não falava mais com os irmãos na terra, né? Então, manda a Cristo, né? Com seu Espírito, para que tudo isso fosse consumado, para que ele resgatasse seus filhos novamente. Paulo escreveu a Tito aqui para que ele ensinasse naquele tempo como que os irmãos deveriam de prosseguir, né? E ensinar a outros irmãos como lidar
com aquela mudança transitória que estava acontecendo naquela época. Eu vou ler mais um pedaço aqui de Tito. Está aqui no capítulo 1. Depois o irmão pode estar lendo o Tito inteiro, tá? Lê aqui a carta do apóstolo Paulo para Tito. Eu vou ler aqui o capítulo 1, começando do 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, eles tinham que estar repreendendo essas pessoas, né? Essa besta ruim, ventres preguiçosos, né? Que eram os cretenses de lá daquela época. Versículo 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Os mandamentos de homens, eles se desviam da verdade, né? Colocando doutrinas, colocando peso novamente dos judeus, né? Porque essas fábulas judaicas, que eles colocam medo nas igrejas, falando de diabo, falando de Satanás, e realmente não buscando e não explicando para os irmãos o que realmente significa isso daí. E eles usaram isso daí para colocar medo no povo. Isso faz muitos anos mesmo atrás, né? Eu creio que bem mais do que 300 anos atrás. Então, isso vem sendo falado dentro das igrejas. E agora, mais do que nunca, foi piorando, né? Porque começaram a fazer com que pessoas tivessem endemoniados ou incorporado alguma coisa dentro das igrejas e eles expulsando, né? Então, os irmãos têm que estar buscando aí o que significa, né? Que é na língua hebraica, o que significa que não é um ser de caudas e nem de chifre, né? Isso daí é a cultura que colocaram em filmes aí, que a gente já sabe. Mas dentro da palavra, da Bíblia, esse ser não existe, tá? É uma palavra, é um adjetivo, né? É um sentido figurado que os judeus falam lá de certas coisas, né? A cultura dos judeus, né? Então, nós não temos cultura de judeus. Algumas ainda é passada de alguns judeus para seus descendentes, mas nós não nascemos em Israel, né? Então, nós aqui somos como gentios, como eu já disse para os irmãos. Eu vou continuar lendo aqui. Então, esses homens se desviam da verdade, né? Por isso que todos têm que crer em Cristo, né? Que Cristo veio. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessem que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, na época lá, eles estavam sendo abomináveis, desobedientes, porque não creram, né? Que Cristo veio para poder passar a sã doutrina, para a gente conhecer o nome de Deus, né? Ele veio e deixou o nome dele, né? Para os irmãos. Ele falou o nome do Pai para os irmãos. Aqui em Tito, capítulo 3, amoestai-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso tem que acabar, isso tem que passar, isso tem que passar, isso tem que ficar para trás. Senão nós não vamos despertar a consciência. Nós temos que ser melhores a cada dia, nós mesmos vendo nossos erros e corrigindo, né? Porque a benignidade, ela abrange vários aspectos da nossa vida, né? Então, cada um sabe onde vai estar errando, né? Se querem realmente a seguir a sã doutrina de Cristo.
Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, que foi Cristo, glória a Deus, nosso Salvador, Deus, né? Para com os homens, vou ler de novo. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele teve misericórdia de nós, né? Por ter mandado Cristo, glória a Deus, glória ao Pai eterno. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Cristo, o nosso Salvador. Porque, sendo justificado pela sua graça, nós somos justificados, por isso que estamos na graça. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Temos que conseguir até o fim, até a hora da nossa morte, para que nós herdamos isso daqui, né? Não caindo em fábulas aí, né? Como a do Apocalipse, né? Que muitos têm medo do Apocalipse, mas entendendo que lá tem sentido figurado, alegorias, tem metáfora, tem que entender isso para estar lendo o Apocalipse, né? Então os irmãos têm que buscar aí, aproveita aí essa maravilha de aparelho aí, os irmãos que é craque nisso, e busquem, né? Busquem, porque João, ele estava preso na ilha de Patmos quando ele teve essa visão aí, né? Que era para ele escrever para 7 igrejas, que era 7 igrejas que tinha lá na época. Então, isso não é para nós agora. Isso foi para a época lá, tá? Então, eu vou deixando isso daí para os irmãos estar buscando, tá? Então, procura os anos aí que foi escrito, porque quando, um pouquinho antes do ano 70, foi que Jerusalém foi destruída, né? Cai o templo lá de Jerusalém, né? Então, esse foi o juízo de Deus, tá? Pelo que fizeram por Cristo e não terem acreditado que ele mandou o seu filho para poder passar essa sã doutrina para nós, né? Para mostrar o que ele queria de nós, né? E nós ganharíamos a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim ganha a vida eterna. É só isso, tá? Não tem cargos, não tem que estar fazendo mais nada. Apenas ler a palavra e passar para os irmãos essa maravilha que é a sã doutrina. Então, nós temos que passar a palavra e ensinar direito, porque muitos leem a Bíblia como se ela fosse um livro seguido assim, de forma literária, como se fosse para agora. Tem que aprender que não, que aqui o Primeiro Testamento ficou para nós como um aio, para a gente lembrar o que Deus fez com o povo, o que Deus é capaz de fazer, porque nosso Deus é maravilhoso, poderoso. E o que ele fez por nós. Quando chega no Segundo Testamento, que os irmãos colocaram aqui, Lucas, que vem Mateus, Lucas, Marcos, João, né? Para mostrar o que aconteceu naquela época por causa da ressurreição de Cristo, né? Então, eles escreveram essas cartas que foram encontradas, né? Se eu não me engano, no Mar Morto, se eu não me engano, né? E foram passando até que puseram nessa Bíblia sagrada aqui. É isso. Essas palavras maravilhosas, um afirmando o outro, né? Mesmo que fosse, assim, uma maneira de cada um escrever, né? Mas eles afirmando o que foi passado lá naquela época de que Cristo esteve com eles, o Messias esteve com eles, né? E o que é mais importante é o que o Messias disse, né? Eu vou estar gravando agora outro vídeo falando das parábolas, as parábolas que Cristo falava, Messias falava, era muito bonito, é muito bonito, porque ele fala do reino, né? Nada mais, nada menos que a gente vive hoje. Nós estamos vivendo no reino já. Então, não haverá juízo sobre isso. O juízo que era falado na época era juízo porque não aceitaram ao Messias quando veio, né? Então, o Messias veio, não aceitaram, porque quem pedia e clamava por justiça eram os judeus, né?
e acabou que passando aí a negar que Messias veio, e os gentios receberam essa graça. Então os gentios receberam essa graça. Por isso que eu disse que os irmãos judeus continuam lá fazendo as suas práticas, as práticas são para eles, né? Eles continuam, vão continuar até eles entenderem ou não entenderem, mas eles para os irmãos gentios que ficaram para ser a igreja de Cristo, né? Então eles foram batizados, né? Você lendo a palavra, você vê que já foram batizados. A única diferença que eu vejo aqui pelos estudos dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, né? Agradecendo a Deus por ele ter escrito, né, esse em português. Mesmo que tenha algumas contradições, né? Mas os irmãos já têm que estar evoluídos para isso e ir em frente, não ficar aí pensando em genealogias, pensando nessas fábulas que foi ensinado nas instituições, né? Então os irmãos têm que dar um passo à frente, tem que evoluir. Como eu sempre estou falando aqui, tem que evoluir, tá? Porque para você entender o reino, você tem que evoluir. Então você entendendo o reino, você já vai estar evoluindo, né? Então, fica essa carta aqui que eu li para os irmãos estar lendo aí e vendo, né? Que a graça da salvação, ela ia se manifestar a todos, né? E o Tito tinha que falar dela, né? E ele tinha que ser um exemplo na época, né? Então aqui Tito e Timóteo, né? Falam dessa maravilha, né? Porque já tinha corrupções, né? Naquela época, né? Desculpa. Já tinha corrupções. Aqui na carta a Timóteo, vou ler só esse pedacinho aqui, tá? Capítulo 3, versículo 1 até o 5, tá, irmãos? Vou ler aqui para os irmãos. Aí os irmãos vão estar lendo aí, vão estar confirmando aquilo que eu estou falando aqui, tá? Isso é muito importante. Extrema corrupção nos últimos tempos. Quando começou toda aquela bagunça, guerra, né? Até chegar o dia do juízo aí, foi uns anos ainda, né? Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastaste. Afasta-te. Então, aqui ele já exortava os irmãos a estar afastando do que acontecia lá naquela época, e que a gente vê que acontece aqui nessa nossa geração aqui também, né? Então, a gente tem que passar por isso e deixar isso para trás, porque para viver essa doutrina não podemos voltar à lei de judeus, não podemos, tá? Nós temos que seguir a sã doutrina, tá? O Messias veio para nos dar essa sã doutrina, né? Também, porque o que ele ensinava e falava era sobre o reino, tá? Irmãos, podem estar estudando aí para estar despertando aí o seu consciente, né? Porque é somente nós e o Espírito Santo que vai nos guiar. Ficar com a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz do Pai eterno, do Pai altíssimo, do Pai celestial, aquele que fez as nascentes, a terra e o céu, a nascente das águas, para ele toda a honra e toda a glória. Amém?